E para esse episódio da 11ª temporada, a gente vai trazer a Carolina Mendes, da Gal. Tudo bom com você, Carol? Prazer, pessoal. Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. E eu sou o Paulo Silveira, sou CEO da Alura, sou um dos hosts aqui do Like a Boss. E a Alura é essa escola de tecnologia que você já conhece, que agora forma o maior ecossistema de ensino de tecnologia do país, junto com a FIAP, essa faculdade que agora somos sócios em conjunto, e também da PM3. A PM3 é essa escola de negócios digitais e produtos que você está nesse canal. Se você está ouvindo a gente no Spotify, tem agora no canal da PM3 o vídeo completo com essa entrevista e com outros episódios. Aproveita para clicar o like e o subscribe, não é isso, Dantas? Isso aí, meu nome é Rodrigo Dantas, sou o fundador da Vindi. Se você quiser construir empresa como a própria Gal usa, meio de pagamento, fintech, vai lá em vindi.com.br, a gente tem mais de 30 mil clientes, vai ser um prazer atender vocês. Pra gente começar a conversa, Carol, eu queria saber o que é a Gal, como que nasce a ideia, como que chega nisso, qual que é a dor, qual que é o problema que existia em salões de beleza, imagino que seja isso, que você falou, peraí, dá para ajudar essa indústria, dá para fazer algo legal, tem uma oportunidade por aqui. O que você enxergou? O que alguém enxergou? Então, a Gal é um marketplace B2B para negócios de beleza. E a nossa missão sempre foi impulsionar os salões, né, e os negócios de beleza, que é um mercado gigantesco, né? Existem mais de 1 milhão de CNPJs abertos. É um mercado, como eu falei, muito grande, né, num backdrop extremamente fragmentado. 90% do mercado são pequenos negócios, nem médios negócios, né? E um mercado extremamente feminino, né? Então, o primeiro impulso foi, quero conseguir ajudar, né, de alguma forma. E, na realidade, eu não tinha uma super história com salões de beleza antes. Queria empreender, descobri empreendedorismo, na verdade, sobre a ótica de Venture Capital, que a gente tinha começado a estudar isso dentro da faculdade ainda, no InFinance, que era uma empresa júnior focada para mercado financeiro. E ouvindo o Eric Asher contar a história do Renato Freitas da 99, eu falei, opa, peraí, eu tenho mais a cara desses caras aí que querem fazer diferente, querem construir um negócio com um propósito e com uma missão, do que ser rato de banco a vida inteira. Então foi aí que nasceu a pulguinha, quero empreender, né? Uhum. E aí joguei no Google, como empreender sem ideia. Queria empreender, não sabia como, né? E aí eu Pior pesquisa que você pode fazer. Ideias para startups, foi o que eu joguei, né? E aí, entrando uma coisa em outra, caí num vídeo do Jack Ma, do Alibaba, e aí ele falou uma coisa que me pegou muito, que foi, antes de você pensar numa solução, num produto, no mercado, pensa em quem você vai atender, porque o business de fazer um negócio é tão duro que se não tiver uma paixão, uma empatia muito grande pelo cliente, provavelmente você vai desistir ou você vai entregar um produto muito ruim, né? Então, foi assim que eu falei, tá bom, então eu preciso escolher uma pessoa, né, uma persona que para mim vai ser, né, muito fundamental ao longo dessa jornada para me basear. Então eu decidi que eu queria trabalhar com mulheres, né? E aí por aí eu acabei descobrindo, né, vários desafios que existiam no ramo de salões. E o início, né, da minha jornada foi, eu queria construir um aplicativo de agendamento online para a mulher do futuro, né? E aí nasceu a partir de uma dor pessoal. Tava lá no InFinance, a gente ficava até tarde fazendo valuation em parceria com fundos e etc. Na faculdade ainda. E aí teve um dia que eu tive que marcar a depilação. E aí tava eu na salinha lá do InFinance com vários homens em volta. Eu falei, bom, não vai dar para ligar aqui, né? Tive que sair para ir no banheiro e fazer esse agendamento. Então surgiu daí a vontade de... Que ano que era isso, Carol? Isso foi 2018. 2018. E então surgiu daí, né? E eu acabei entrando no mercado e descobrindo várias outras coisas ao longo desse caminho. Então a ideia começou como um app. A ideia começou como um app, e aí, naturalmente, tem que fazer entrevista e etc. Então, eu fui pra rua conversar com... Minha meta era conversar com 100 salões, né? Eu tinha lido, né, o Startup Enxuta... Só salão de beleza... Salão de beleza. Cabeleireiro, manicure, isso, né? Exato. Porque... A ideia inicial era, vou construir um aplicativo para a mulher moderna do futuro, né? Colocar ginecologista, ter vários serviços ali de agendamento que é desagradável você marcar na frente de outras pessoas, no open office, etc. Só que o que gira, né, é salão de beleza. A mulher brasileira vai 2 vezes por mês em salão. Isso é média, dados, né? Então, eu entendi que se eu tivesse
né, um volume substancial de salões na plataforma, isso ia dar giro e depois eu ia, né, abrindo os outros nichos. Então, eu fui pra rua conversar com 100 salões, esse era meu objetivo. Antes mesmo do app lançar. Antes mesmo do app lançar. No 5º salão, eu vi que minha ideia era uma merda. Que não tinha fit, porque ia ter que ter uma super integração com o RP. A maioria dos salões não usavam RP. E não tinham nem a vontade de ter, porque no final do dia, SMB muitas vezes está mais pensando em crescer do que fazer gestão per se, né? Então, já vi que a ideia era uma merda, né? Mas naquela época, eu ainda estava na faculdade, estava tendo aula de Direito, e eu tinha acabado de ter uma matéria de tributação. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e tal, e na próxima entrevista que eu fui fazer com o salão, a dona me deu mais abertura, e eu perguntei para ela como é que funcionava a tributação do salão, sabe? Aquelas perguntas abertas. E ela me contou o desafio que era, né, a bitributação que acontece em salões de beleza. Porque ela paga a profissional depois tem que recolher. Ela recolhe e a profissional recolhe também, né? Exatamente. Então, super ineficiente. Então, assim que começou, né, a primeira oportunidade de resolução de um problema real, né, para o mercado. E isso, gente, na faculdade, sem grana e etc. Então, montei ali o que seria esse protótipo, voltei, fui até o 100º salão e fui construindo a partir dessas conversas como seria, como que seria visual suficiente, como seria uma frente para o profissional, uma frente para o salão, por aí vai. Só que precisava de dinheiro, né? E eu não tinha dinheiro, o INSPER não deixava trabalhar até muito mais à frente na faculdade. Então, eu comecei a vender brigadeiro. No meio das aulas, cozinhava à noite, vendia no dia seguinte, para juntar o capital inicial ali para lançar essa maquininha, né? E aí lancei essa maquininha ainda na faculdade, o negócio começou a dar certo. Então, o protótipo foi uma maquininha, um POS? Uma maquininha de cartão. Caramba! Um POS de split pagamento. Então, a gente trouxe uma solução de pagamento que já existia de split, né? Que funcionava muito bem pro e-commerce, e a gente trouxe isso para o mundo físico. E a gente resolveu, né, esse desafio ali com uma base pequena de clientes. O negócio começou a dar certo, recebi ali uma proposta de investimento. Imagina, nem tinha limitado aberto, eu operava no MEI para não ter que pagar contador e tudo mais, sabe? E aí, recebi uma oportunidade de investimento, larguei a faculdade, levantamos o nosso primeiro aporte. E aí, com isso, a gente foi aprendendo muito mais sobre o mercado de salões. A gente foi tendo os nossos desafios também de escalar uma solução de pagamentos, numa mudança de taxas de juros ao longo do tempo e etc. Para a gente chegar onde a gente está hoje, como marketplace B2B. Então, assim, quando a pessoa passava o cartão, vou fazer uma unha, o cabelo, ela passava o cartão... A solução da Gal na época já fazia a divisão do recebimento para manicure e para o salão, e aí resolveu a dor da questão da bitributação, Perfeito, certo? Exatamente, exatamente. Vocês começaram com uma dor específica. Já chamava Gal lá? Não, chamava Lapag. Ah, então já teve uma transformação de nome também. Teve uma super transformação. Para esse segundo round, a gente quer saber mais do produto, do time e do desenvolvimento da empresa. Você colocou, então, acho que é bem interessante essa visão, não é, Dantas? De começar com uma dor, né? Começa com uma que já de cara você tirou, aí depois você lança uma maquininha que faz o split de pagamentos, e hoje você é um marketplace B2B para essas empresas que trabalham no setor de beleza. E pelo que eu sei, no meio do caminho também tem salões mesmo, acho que até com nome Gal. Eu queria entender, então, esses passos até chegar no marketplace e saber se esse marketplace vocês mandam pelo correio, vocês têm um estoque ou não, isso é totalmente estoque são dos outros. Quero entender o caminho e como que é o produto atual. Então, trabalhando com salões, com uma solução de software conectado a pagamentos, a gente conseguia ajudar uma dor, né, objetiva, né, de bitributação. Mas a gente tinha uma vontade muito mais de ajudar, ir além, né, com esses negócios. E aí, estudando um pouco o caso da Oio, quando eu conheci o case da Oio, eu falei, cara, o que eles estão fazendo para hotéis, a gente consegue fazer para salões num fit até maior do que a Oio tinha inicialmente na Índia. Quando a gente olha a fragmentação, a persona, o tipo de negócio e por aí vai. Então, a gente lançou um agregador de salões, né? Que foi... que tinha um propósito, né, e uma execução completamente encantadora. Você imagina, você conseguir pegar um salão e falar, olha, eu vou te dar uma oportunidade de crescer o seu faturamento, vou te resolver várias dores, tudo conectado em software. Então, era sensacional, né? E a gente levantou uma rodada
para lançar esse business com a Mona X, depois de ter recebido o nosso primeiro aporte. E a gente executou aí 70 salões em São Paulo. Isso é, vocês são sócios de 70 salões de São Paulo que têm algumas características em comum e usam plataforma de vocês. Isso, a gente não chega a ser sócio, então a gente não entra no capital social. Então parece um pouco com o modelo de franquia, só que inverso. Isso. Você que escolhe a loja. Isso, a gente escolhia o melhor salão do bairro e a gente investia nesse salão para que ele pudesse crescer. E aí, assim, a gente colocava o software, a maquininha que a gente já tinha construído e uma série de outras coisas. Tinham outras soluções, como o Marketplace B2B também, para eles comprarem melhor. E mudava o nome do salão também? Mudava. Ele mantia o nome que ele carregava, né, a história, o legado que ele tinha construído até então, mas ele ganhava um pré-nome que era Gal, né? E com isso, durante a pandemia, né, a gente lançou 60, 70 salões em um ano. Então, foi uma jornada super legal. Eu acho que... Desculpa perguntar, mas quem que selecionava? Você ia na rua, Carol? Ia na rua e selecionava? Time. Tá. E a nossa taxa de conversão, pelo nosso processo seletivo interno, era 10%. Então, a gente entrevistava 100 salões, né, para um passar. Então, para 10 passarem. Então, era bem intenso, assim. Porque tinha que estar saudável financeiramente, uma série de quesitos, né, para entrar na rede. E aí expandimos. Pô, um negócio super legal, né? Gostaria muito de estar executando esse business ainda. Mas a gente tem que ter pé no chão como empreendedor, não tem jeito, né? É um business extremamente cash intensive. E olhando o cenário macro, eu sabia que a gente não ia conseguir levantar capital para continuar crescendo, né? E a gente tinha escolhido, né, o caminho de financiamento por fases. Que é difícil você dar um super turnaround depois disso, né? Então, a gente olhou para dentro e a estratégia de agregação, né, é você ter várias frentes diferentes, né? Então, a gente tinha o software de gestão, a gente já tinha o Marketplace B2B, que a gente conectava a indústria para essa rede, né, para a gente ter economia de escala no final do dia, e uma série de outras coisas. Então, a gente olhou internamente e falou assim, cara, quais são as linhas mais legais do que a gente faz e que tem, né, uma perspectiva relativamente rápida, que não era o plano, acho que nem nosso, nem do mercado como um todo, de rentabilidade, né? E o que a gente já ajudava muito, então a gente entregava uma boa proposta de valor, e que também é um excelente business, era de fato o que a gente já fazia de, né, venda de produtos, né? Abastecimento desses negócios. Então, há 1 ano e 1 mês atrás, né, acho que eu tomei um very big move, que foi, pessoal, olha, é o seguinte, o que a gente tá fazendo tá muito legal, tá indo super bem, é difícil acho que é fácil você mudar quando o negócio tá indo mal, mas quando vai bem, é muito dolorido, né? Então, eu tive que ter essa conversa super dura com o time, de falar, olha, a gente vai parar de expandir, transformando salões, mas a gente vai continuar fazendo isso aqui, agora não só para a rede, mas para todo o mercado, que é super legal e que isso vai transformar, né, uma oportunidade de negócio muito mais bacana pra gente. Então, foi toda uma mudança que a gente teve que fazer, que foi muito duro, né, em termos de comunicação, troca de missão. Inclusive para os próprios salões, né? Para os próprios salões e etc. Mas estamos construindo uma história muito legal, né? Então, esse é um pouco da trajetória que a gente fez até agora. Mas essa vontade de ajudar, o propósito, desde o dia zero, quando eu descobri o desafio de bitributação até hoje, é exatamente a mesma coisa. Que eu acho que volta para o Jack Ma naquele vídeo, que é, cara, você tem que querer ajudar uma pessoa, né? Você tem que ter uma empatia muito grande com o seu cliente. Como você vai fazer isso, que eu acho que é um pouco da história da Gal, pode alterar ao longo do tempo, mas se a empatia com essa pessoa for muito diferente, aí eu acho que o negócio fica muito frio, né? Então, essa vontade de querer ajudar, de querer levar mais oportunidades, de olhar para o mercado, né? E ser inconformado, como é que um mercado tão grande, por mulheres tão guerreiras, né? Consegue ter tantos desafios, né? E a gente querer fazer diferente. Então, isso segue mais vivo do que nunca. E o lado positivo de tudo isso, né, é que hoje a gente consegue impactar muito mais gente do que a gente conseguiria com a agregação, né? Então, a gente não precisa escolher um salão por bairro. Hoje a gente atende o bairro inteiro. E assim, tem uma coisa que sempre me pega nesse tipo de serviço, que é majoritariamente um salão liderado por mulheres. A mulher é a sócia, certo? E tem a manicure, a cabeleireira. Como que eles se lidam com esse negócio de a cabeleireira sair, vai para um concorrente e leva a carteira de clientes? Vocês pegaram isso muito no dia a dia, assim? Olha, é complicado. Em salões de luxo,
né? Parece time de futebol. Então, eles acontece, são contratados, né? Acontece, essas luvas, bem parecido Troca com... de passe, né? Exato. Muito parecido com o futebol, sabe? Mas para salões SMB, que sempre foi o nosso foco, é um business mais de localização, né? Então, as clientes atendidas são as clientes do bairro. Então, se um profissional, né, que já tem muito carinho pelas clientes, vai para o salão da frente, aí isso acaba acontecendo. Mas se ele muda de bairro, dificilmente a cliente segue. Quem tá só ouvindo a gente no podcast, no Spotify, às vezes não consegue pegar as referências. Mas hoje em dia eu frequento o Salão de Beleza das Mulheres 4 vezes por mês. Né? Olha só. Já faz um ano. Então, você puxa a estatística para cima, porque os homens é uma vez por mês. Pois E então eu vejo algumas dinâmicas que antes eram completamente desconhecidas para mim, que é muito interessante. Deve ser um business dificílimo de tocar. Muita operação. O volume de compra de material, insumo, é violento, aquilo deve ficar parado. Alguns dos salões tentam revender para o cliente, outros só para uso. Outro cliente mesmo leva. Às vezes elas me pedem, Paulo, uma vez você trouxe um esmalte, não sei o quê, tem que não sei o quê. Tem até essa troca. Então deve ser muito, muito complexo também manter todos esses insumos atualizados, com o da moda. Isso eu já entendo menos, né? Fico ainda... Queria saber então, como que funciona esse produto agora do Marketplace B2B, que pode parecer óbvio, é o quê? A empreendedora vai lá e fala, eu preciso de tanto de shampoo, tanto por mês, é recorrente, não é? Chega no salão da pessoa ou ela vai buscar? É totalmente descentralizado, vocês não têm estoque? Queria entender os detalhes que tem por aí. Porque eu sei que também é um business, o próprio Marketplace e ainda mais a Beleza, as margens são bem apertadas, né? Porque tem esses produtos, especialmente os caros, não dá para você cobrar R$2 a mais, já... Né? Afeta a rede inteira, é disputado, certo? Já é um mercado disputado. E acho que a maturidade digital também da empreendedora, se ela entra mesmo digital, né? Porque ela deve estar acostumada a ligar, mandar um WhatsApp pro fornecedor e vir, né? Perfeito. Então, 1 milhão de salões, como eu falei pra vocês, né? Então é muita gente, Caramba, é muita gente. 1 milhão de salão. 80% das donas, né, e dos donos são profissionais também, tá? Então, são donos operacionais, né? São sócios operacionais. Então, eles estão lá cortando o cabelo, né? Ou eles vêm de uma base, né, técnica, né, de execução do serviço. Então, geralmente são empreendedores que entendem a experiência do cliente muito bem, né? Tem o carinho das clientes, conhecem as clientes pelo nome, etc. E muitos desenvolvem, sim, gestão, mas é um desafio, né? É um desafio, principalmente se você administrar tudo simultaneamente, né? E aí, qual que é o cenário do outro lado, né? O cenário da indústria. Hoje você tem grandes marcas profissionais, né? Mas o Brasil é um dos mercados que mais tem marcas de beleza no mundo. A gente tem 3.300 marcas, né, registradas, né? A gente é o segundo mercado que mais lança produtos no mundo. Então, cosmético, né, é um mercado que gira 120 bilhões no Brasil, um mercado muito grande, né? Só perde para os Estados Unidos, é isso? A gente é o quarto maior mercado do mundo, então a gente perde para outros mercados além dos Estados Unidos, mas é um mercado muito grande, né? A brasileira é muito vaidosa. E aí, o que acontece, né? A forma da indústria, né, o go-to-market da indústria é cheio de bottleneck, né? Porque no final do dia, muitos se concentra nos grandes salões, né? Ou nas poucas redes que existem. Enquanto os SMBs acabam ficando ou para o distribuidor atender, ou eles que se virem para comprar como for, né? Então, não tem uma estratégia go-to-market, né, muito bem estruturada por causa dessa fragmentação. É muito fragmentado realmente o mercado, né? Então, o que acontece é que uma dona de salão, ela acaba gerenciando 10, 13 fornecedores diferentes, porque para comprar no preço de distribuidor, né, ela tem que fazer pedidos monomarca, né? Então, você tem distribuidores que você compra só de uma marca. Uma linha inteira de uma marca única, né? Isso. E aí, o que acontece é que você tem pedido mínimo. Então, aí você fala para um salão que fatura 30 mil para comprar R$500 de uma só marca. É impossível para um salão. Então, o que acaba acontecendo é que... E aí, isso é uma das coisas que mais tira a gente do sério, né? É quando a gente começa a atender o salão e ele conta pra gente que ele compra na perfumaria. No mesmo preço que eu pago como consumidora, né? Aí a conta não fecha. Isso acontece, Paulo. Então, o desafio, ele era tanto de como que eu consigo trazer uma solução, né? Que
que simbolize uma boa estratégia de go-to-market para a indústria, para que a gente consiga, né, abraçar o tamanho dessa fragmentação. E para o salão como que eu consigo tirar esse peso de mix de cesta mesmo, de fit com o meu cash flow, para eu não ter que me estocar da forma com que você relatou ter visto lá, que eu preciso comprar R$500 de uma única marca que eu sei que eu vou usar isso durante 4 meses, né? Então, o que a gente construiu foi, a gente lançou uma solução 1P, tá? Para construir, de fato, uma excelente experiência, até conseguir mostrar para a indústria, né, o que a gente estava fazendo, em que um salão, né, ele sem pedido mínimo, ele consegue misturar desde coloração a esmalte, né? E mesmo sendo um P, é um business muito bom, né? Então, atualmente a gente já tem margem de contribuição positiva e a gente tem um gross margin de 22%. Isso a gente é muito pequeno, então tem muito espaço para frente, né? E muitos mercados, o mercado de food service, ou o mercado de construção, quando a gente olha para a distribuição, as margens são muito apertadas, realmente. Mas cosmético tem muito value add, né, na marca em si, né? Então, você tem margens muito, muito, muito altas, né? E o segundo grande ponto é cubagem, né? Que é um termo que é super importante quando a gente fala sobre marketplace B2B, que mexe muito com o seu custo de frete. E também, se for 3P, mexe muito com quanto take rate você pode cobrar pelo custo justamente de você atender esse cliente. E a cubagem de cosmético é uma das melhores que tem. Então, só para ter uma... Tudo é pequeno, é por isso? Porque você tem muito valor agregado denso. Né? É verdade. Então, tá hoje, bem armazenado, né? Isso. Então, hoje a gente ainda é relativamente pequeno, né? E o nosso custo de frete é 1,5% do GMV. Os benchmarks são 5%, 6%. Então... Por cento. Então, é um business extremamente rentável. E hoje eu imagino que as marcas também estão procurando vocês porque perceberam que vocês são um canal, né? Vocês são um grande canal para chegar em lugares que eles teriam mais dificuldade, né? Perfeito. Não, total, assim, muitas marcas nos procuram hoje. E a nossa estratégia foi, vamos trazer as marcas influenciadores para começar, né? Então, nosso primeiro contrato foi com a L'Oréal. E aí, com isso, a gente foi, né, abrindo novas marcas. E aí, hoje em dia, marcas menores nos procuram pra caramba. Que é um pouco a contramão do que a Fair fez nos Estados Unidos, por exemplo, né? Eles foram nas pequenas marcas, nos pequenos artesãos ali para começar o marketplace B2B deles. E isso, de fato, é onde você tem as maiores margens, né? São as pessoas que, de fato, não têm distribuição e vão valorizar pra caramba o nosso trabalho. E essa é a grande oportunidade lá na frente. Mas a brasileira gosta de marca boa, né? Então, a gente entendeu que se a gente trouxesse as principais marcas, né? A gente conseguiria construir um brand awareness muito mais rápido, fazer uma expansão muito mais ágil e aí depois atacar o long tail do lado de supply. Isso tem dado bastante certo. E o que está sendo impressionante é que mesmo em marcas que são as maiores do mercado, né, ou seja, que muito provavelmente a gente já imaginava ter as margens mais apertadas, a gente tem conseguido ter excelentes margens, porque... não tá lá só porque tem que estar. E a gente não tá trocando receita, né, que eu acho que é um dos desafios de marketplace B2B, que olha... esse salão aqui comprava com um representante, então agora eu vou pôr ele na minha plataforma, eu vou querer substituir essa relação. E o que a gente faz é um pouco na contramão disso, que onde estão os White Hot Centers? Quem não é sequer atendido? O representante nem vai lá. Vamos pegar esse cliente, né? Ou, de fato, gerar eficiência do ponto de vista de supply chain, né? Que na cadeia como um todo, tinham né? muitas cadeias, que nem o que eu falei pra vocês, né? Muitos salões compravam na perfumaria, gente. O preço que chegava no salão era... Não sei como fechava a conta para algumas pessoas, né? Não e aí percebia, gerar ficava eficiência. perdido. Esse número fica perdido. Compra na urgência, sabe? O Paulo acaba subindo a média dos salões, né? Do masculino. Mas qual que é o produto que mais é transacionado na plataforma? É cabelo? É unha? Que produto que é esse? Boa. Em termos de quantidade, hoje é esmalte. Então, é o que mais gira. E em termos de volume de faturamento, é coloração. Então, se a gente pega o inventário de um salão, 50% vai estar em coloração. Caramba, que impressionante. E o que é excelente, porque são as melhores cubagens. É verdade. Você pode trazer pra gente alguns números, seja de quantos salões vocês estão atendendo hoje em dia,
ou de volume de pedido, como que está esse crescimento? Sei que está no começo, e também o tamanho do seu time. Boa. Então, o que você tiver de número que você acha interessante compartilhar. Boa, legal. Então, a gente está reloginho, desde que a gente lançou, crescendo 30% mês contra mês. Então, entendendo muito bem as alavancas, né, de como a gente está fazendo, isso trouxe para a gente bastante acurácia, que no momento como o que a gente está, né, super importante, né? Então, a gente vem crescendo 30% mês contra mês. A gente atende hoje 2.000 salões, só aqui em São Paulo, né? Grande São Paulo. E hoje a gente tem um time super enxuto de 60 pessoas. Caramba, enxuto. Então, se a gente olha ali pro EBITDA, ou se a gente olha para G&A ali por faturamento, a gente vem quase melhorando no mesmo grau do faturamento. Então... tem sido um desafio, né? Crescer com eficiência, atingir margem de contribuição positiva enquanto a gente cresce, etc. Mas, enfim, o momento de mercado pede um comportamento diferente do empreendedor, né? E a gente se dedicou muito a fazer isso, que vamos crescer enchendo de desconto, colocando um monte de gente no time, vamos fazer direito, né? Vamos entender quais são as alavancas e quais são os caminhos de eficiência que a gente precisa seguir, não dá para deixar para depois, né? Hoje, como é que o salão encontra vocês? Ele joga no Google e ele procura o quê? Ou tem uma outra estratégia de aquisição que o pessoal não conhece? Boa. Então, a estratégia de aquisição que a gente usa atualmente é muito parecida com o que eles já estão acostumados de mercado e a gente vai colocando, né, as inovações gradualmente. Então, hoje a gente tem um time de field sales que bate porta a porta, né? E hoje o mercado funciona dessa forma, né? Então, a gente falou assim, para não causar muito choque, vamos trazer o salão dessa forma. E aí, quando ele chega ali na quinta, na sexta compra, ele começa a pedir sozinho pela plataforma. Então, a gente faz essa transição junto com ele. Mas hoje em dia acontece muito referral entre os salões, né? E aí, ele acha a gente através de um site, uma plataforma que ele pode pedir sozinho também. E se você pegar um salão pequeno que está um pouco mais estruturado, comprando da perfumaria, etc., qual que é o ganho que tem de economia normalmente? Eu sei que vai variar, é óbvio, né? Se a pessoa estava pagando muito pouco, depende se vai pegar só coloração ou só esmalte, que você tem um preço melhor, um preço não tão bom. Tem um ganho perceptível desde o começo? Tem um ganho perceptível, assim, em termos financeiros, né? Para o salão ou para o profissional, a gente tem profissionais que compram com a gente também, né? Tem profissional liberal também que... O salão, ele é um marketplace, né? Se você parar para pensar por essência, né? Você tem o dono do salão, que ele é como se fosse o dono do shopping, né? E os profissionais, eles são lojas ali dentro, né? Então, eles dividem a comissão, né? E cada um tem seu CNPJ. Então, geralmente, os produtos estão na bancada, que vocês veem dos profissionais, eles mesmos compram. Então, tem salões que fazem, enfim, por isso que tem um profissional que tem um produtinho melhor que o outro, né? Aí mais moderno. Causa briga, às vezes, isso aí, viu? Mas, então, a gente entra, né? Vende pro salão e aí, enfim, acaba vendendo para todos os profissionais também. E, então, tem um ganho muito claro para quem comprava na perfumaria, que era, eu comprava no preço de B2C, agora eu vou passar a comprar no preço B2B, né? Mas tem muitos outros ganhos também aí, que ficam no final do dia quando você olha para o seu total spending no mês, né? Então, antes eu precisava, se eu quisesse comprar, né, uma coloração, fiz uma compra, acabei, né, estimando errado o que eu ia precisar usar, né, com as minhas clientes esse mês. Preciso comprar um pouco mais de coloração. Ou eu vou na perfumaria comprar no preço B2C, ou preciso colocar uma nova compra de R$500. Então, no final do dia, como ele não tem pedido mínimo, né, ele consegue misturar várias marcas, várias linhas com a gente, isso gera uma diferença no P&L dele gigante no mês. Porque ele não compromete... Né? Exato, ele não compromete cash flow ali. Não erra tanto, e também até custo de eficiência do tempo. Eu preciso só disso, não vou parar para pensar. Vou comprar só isso. Perfeito, é isso aí. Esses profissionais liberais, eles não precisam ter um CNPJ, eles podem ser pessoa física mesmo comprando. Eles têm que ter CNPJ, mas os profissionais têm. MEI, né? Ele já estava fazendo o split já na maquininha, Exato. já, né? Entendi. Exatamente. E salão de beleza, pessoal, não tem área de compras, né? Não tem nenhuma pessoa para compras. É o dono, tá? É o dono, a dona, que são donas do negócio, que cortam cabelo, 80% deles ainda atuam como profissionais e que eles fazem a compra. Então, um dos maiores ganhos é tempo também, né? Perfeito. Quer dizer, eu preciso de agilidade, não dá para ficar aqui conversando com 13 pessoas, traqueando os meus pedidos. E aí, justamente por não fazer essa gestão de compras, acaba se alavancando no estoque muito além do que precisa.
E estoque, em alguns negócios, quebra a empresa, né? Quebra a empresa. Quebra a empresa. E acho que deve ter uma complexidade também de logística nisso, né? Acho que o pessoal tá entendendo, que tá ouvindo, fala assim, pô, mas tá, quem entrega isso? Como é que entrega, né? Porque quando ele faz um mix de produto, são fornecedores diferentes, certo? Certo. São fornecedores diferentes. O que a gente faz hoje, né? Para algumas marcas, a gente guarda esses produtos consignado, né? Então, o problema de go-to-market é tão grande que, enfim, tem algumas grandes marcas aí que falam, ó, deixa esse estoque aqui com a Gal, que eu sei que eles conseguem abastecer os pequenos negócios. Mas para muitos a gente tem uma relação de compra e venda mesmo, né? Então, a gente constrói estoque. Ao mesmo tempo, a gente não queria ser um business com risco de estoque, né? Então, o nosso giro de estoque hoje é 25 dias. Então, é uma operação que parece mais com plataforma 3P mesmo do que um negócio que, né, tem estoque para 90 dias. Então, gira muito rápido, né, o nosso estoque atual. E aí, para logística, a gente trabalha com parceiros, né, logísticos. Então, é toda a logística terceirizada. É só São Paulo? Só São Paulo. E em relação a competição de maiores, ou de outros lugares, como que... Porque para mim, no mecanismo, e eu tenho a mesma visão que você, né? Nesse que você chamou de agregação, eu que não conheço os termos corretos, de agregação, de você trazer esse valor para diversos salões e profissionalização, né? De diversos. Eu vejo que uma competição entrar nisso é dificílimo, porque esse, né? Bem, é um business bem difícil, eu acho Field muito sales, legal. né? E field sales, O marketplace B2B pode ter outros lugares que a pessoa poderia comprar online. Qual que está sendo esse diferencial? Eu imagino que a marca que você já criou até aqui seja um grande diferencial, né? Fala, não, olha, não é só um lugar de comprar. Ela entende do assunto que a gente está falando. Acho que essa proximidade eu já acho incrível, não é? Mas quais são outros ou coisas que você vem imaginar que podem diferenciar como produto, como barreira, ou coisas assim? Boa, perfeito. Como eu falei para vocês, o go-to-market está muito estruturado para os salões grandes, né? Nosso foco sempre foi o pequeno, né? O pequeno, Entendi. O médio. E ali, como eu te falei, assim, a competição, no final do dia, ou é contra um distribuidor monomarca, com pedido mínimo, com pedidos, né, na prancheta, pessoais e etc., ou na perfumaria no preço B2C. Entendi, eles são mal atendidos de alguma forma. Mal não seria a palavra correta, mas tem Sub. pouca atenção. Tem pouca atenção. Perfeito. E aí, assim, se a gente estivesse trocando receita, né, a gente estaria competindo com, atualmente, né, distribuidores ou a própria indústria, né, em grandes casos, né. Mas a gente está indo em quem não é atendido hoje, né, quem realmente precisa de uma solução e não tem. E aí, nessa ponta, a gente não tem muita competição. Né? Assim, não tem outro marketplace B2B no Brasil para salão de beleza, para perfumarias. Simplesmente não tem essa solução. E o seu field sales é bem recebido no salão? Sabe por que eu faço a pergunta? Porque eu fico pensando, quando a gente conversa com um startup aqui de comida, né? Não necessariamente delivery, mas tem a ver com um restaurante. Eu falo, imagina se eu fosse um restaurante, se eu fosse um cafezinho, alguém bate na minha porta, tem um jovem, uma jovem na porta falando, né? Oi, eu tenho uma startup, eu já bato a porta, eu falo, mais um pra me encher a paciência com algo que... Mais outra startup aqui querendo conversar com o restaurante Não, e tal. esses negócios que tem a porta aberta ao público, né? Eu imagino. Não, você tá lá almoçando, tomando um cafezinho na padoca, quantas pessoas de maquininha passam lá, né? Esse tipo, e aí, como é um salão menor e um produto meio diferente, porque você não está vendendo um produto, você está oferecendo um modo de comprar diferente. É melhor recebido? Sim, é super bem recebido, mas um pouco da estratégia do que a gente fez para crescer foi ouvir uma história de como a XP cresceu, que foi trazendo, né, gerentes de banco, né, bem tradicionais de mercado, que já tinham uma super carteira, né, de clientes de confiança, etc., trazendo para a XP, né, e eles traziam, né, essas carteiras juntas. Isso é genial, né, do ponto de vista de CAC, do ponto de vista de ganho de confiança, e se o produto é bom, independente se essa pessoa fica ou não na empresa, né, over time, a pessoa fica depois, né, se o produto for bom. Então, foi um pouco do que a gente fez, tá? Então, a gente trouxe, inicialmente, pessoas de mercado que já atendiam alguns bairros, né, mas atendiam uns salões grandes, né? Então, a gente falou assim, vou te trazer, agora você vai atender toda a sua região, né, com o nosso marketplace. Então, são pessoas que falam já a língua de salão, né, e já conhecem. Já vendiam para eles, Já né? vendiam, e às vezes vendiam para os salões maiores, né? Então, chega no salão pequeno e fala assim, olha, eu atendi a tal salão, mas agora eu tenho uma solução para você,
E aí isso é incrível. Então, quando você chega para resolver uma dor, né? A gente não tá ali para ter uma relação transacional, né? Que é, olha, você compra produto com tal pessoa, agora compra com a gente. Não é. Eu sei que você quer comprar produto num preço bom, não tem uma boa solução, eu tô te dando uma solução para isso, né? Então, acho que isso muda muito, né? Como a gente acaba sendo recebido. Então, hoje a gente não sinto essa dificuldade. Eu vou pra rua com o time, direto. Você ainda tá indo pra... Legal, né? Eu Sentir o pulso, eu né? acho que super importante, o time inteiro, sabe? Fazer pesquisa, ir pra rua, pegar quem recompra muito, perguntar por que você recompra tanto, pegar quem não tá recomprando e não teve nenhum problema de entrega e falar por que você não tá recomprando. Acho isso fundamental, né? E hoje a gente vê que a gente tá resolvendo um problema grande, sabe? Então, onde vê pelo Net GMV Retention, né? Que a gente acompanha com muito afinco, que quem entra... fica e compra mais, né? Vai aumentando o ticket médio. Então, a gente vai aumentando o nosso share of wallet. Quando ele chega ali na sexta compra, a conversão para a sétima é 97%. Então, quer dizer, ele chega num estágio em que ele vira super fiel à plataforma, né? Entre as compras, né? Vai reduzindo pra caramba o SLA, vai aumentando o ticket médio. Então, muito por isso a gente vai vendo que, a gente dá uma oportunidade para o cliente vir e ele fica, ele vai crescendo, né? E isso a gente vai vendo realmente... né? Sem empreendedor ficar se iludindo se tem product market fit ou não. Que é, tô resolvendo uma dor ou tô trocando receita. Carol, nesse terceiro round a gente queria saber um pouco mais de você. Então, de onde você vem? Você falou um pouco de empreender na faculdade, então eu imagino que talvez você tenha ido direto para empreender, mas o que você estudou? Se trabalhou em algum lugar ou caiu direto no empreendedorismo? Boa, legal. Então, eu queria muito trabalhar no mercado financeiro, né? Eu venho de uma família de raiz simples, mas minha mãe deu muito certo no mercado financeiro, né? Então, eu tinha dentro de casa uma super inspiração, né? Eu associei sucesso à trajetória dela, naturalmente, né? Então, eu fui pro Insper, queria muito trabalhar no mercado financeiro. Ali no meu primeiro semestre, eu entrei no InFinance, que é essa empresa júnior, pro mercado financeiro. E passei ali 2 anos fazendo valuation, né, em parceria com fundos, né? E eu descobri o empreendedorismo, né, sobre a ótica de investimento. A gente fazia muito valuation, né? Muito equity research ali no InFinance. E aí a gente abriu alas para private equity, né? E estudando private equity, a gente... né, deu uma puxadinha ali para venture capital, não tinha muita coisa ainda no mercado, mas foi aí que foi meu primeiro contato. Então, eu decidi empreender ali. E eu cheguei a fazer um estágio de férias em uma startup, até para ver como é que funcionava, sabe? Para não ser algo muito distante. Mas minha primeira experiência profissional mesmo foi empreendendo. Que startup que foi? Chama Estudar com Você. Ah, sim. Estudar com você. Uhum. Do Ale Dias, que agora fundou as Asos. Sim. Eu passei um mês ali junto com ele, que era um conhecido meu também na faculdade, uma loucura. Mas eu provei um pouco, cara, como é que começa uma empresa, né? Estudar estava bem no comecinho. Então Tonini também, do Conta Simples, que foi o primeiro episódio aqui, também estudou no INSPER, não? Sim, do INSPER. Sim, então, todo mundo da mesma turma. Ah, é? Tonini, o Ale Dias, a gente passou ali pelo mesmo tempo no INSPER. Uhum. E o que você faz quando não tá executando a GAL, Carol? Boa, eu passo muito tempo no YouTube, cara. Sério? Eu tenho déficit de atenção, mas a minha consequência é o super foco. E aí eu fico monotemática no YouTube. E aí são temas diversos. Atualmente eu estou estudando arqueologia bíblica. E aí eu chego a passar 2 horas vendo isso por dia no meu pós-trabalho, sério. Mas é invejável. Mas eu faço umas coisas dessas também. Mas eu sou... não sou monotemático, eu faço vários temas aleatórios, né? Não, eu sou monotemática, geralmente fica 3 meses no mesmo tema, aí eu falo, eu acho que eu cheguei aqui no fundo, na profundidade máxima que eu podia chegar, aí eu troco de tema. E a sua rotina de e-mails, reuniões, como é que você administra seu tempo, né? WhatsApp. Especialmente nesse momento de escala que vocês estão crescendo 30% ao mês, né? Boa. Cara, eu gosto muito de concentrar os dias, né? Eu acho que volta pro negócio de foco. Então, segunda-feira geralmente é o dia oficial de gestão, assim, na minha agenda. Então, quando a gente faz all hands, e é onde eu faço todos os meus one-on-ones ou agendas mais
de governança mesmo, sabe? Reunir todos os líderes, a gente vê como é que tá o NPS, a gente vê como é que tá ali as prioridades que a gente tinha se estruturado para fazer. Então, isso entra num modo muito gestão, né? E aí, nos outros dias, eu vou tentando agrupar por temas também. Para mim, ajuda muito para não ter que ficar switching demais, porque a jornada empreendedora já te pede muito para, né, sair ali do planejado. Então, o máximo que eu consigo deixar no monotema, eu sinto que tira menos energia ao longo do dia, né? Em relação a e-mails, WhatsApp, etc., eu sou péssima, assim, eu acho que no final do dia a gente vai se adaptando, né? Eu só coloco um objetivo que até sexta-feira eu preciso responder tudo e precisa tá tudo livre. Nossa, teve uma pessoa que sentou nessa mesa aqui hoje que falou isso, né? Mas ao longo da semana eu acho muito difícil, assim, eu acho lindo quem fala, putz, ó, todo dia às 9 da manhã eu entro e resolvo tudo. Tipo assim, não é assim comigo. Coloca um prazo aqui, ó, pra eu sair pro final de semana, precisa tá lindo. Eu acho que são poucos, assim, extremamente organizados, são poucos. Eu invejo totalmente. Eu também. Gostaria muito. Eu tô pouquinho mais pro lado do desorganizado. Eu já não invejo mais. Já desisti de ser freak, não dá assim, mesmo, né? não dá pra ser, tudo bem. Sim, mas eu acho que organizar bem a caixa, me ensinaram outro dia a selecionar por temas o que é importante, e aí você cria uma pastinha. Então, o que é importante, assim, pingou, vou responder, sabe? Eu não vou demorar 5 dias para responder um investidor potencial, sabe? Isso eu vou responder super rápido, né? Mas já vai separadinho em uma pasta. Enfim, então, coisas assim, agora pelo WhatsApp é muito mais difícil fazer isso, né? Se desse pra fazer se colocasse um superhuman da vida dentro do WhatsApp, seria maravilhoso. Também citando Superhuman, Citando Superhuman o programa de e-mail, não é? Carol, quem que é a pessoa ideal ou que vocês buscam uma pessoa para trabalhar na Gal? Cara, no começo a gente buscou muito pessoas generalistas com sangue empreendedor, assim, vontade de fazer acontecer e que conseguissem ser flexíveis do ponto de vista de execução, né? Hoje, olhando do ponto de vista mais de hard skills, a gente acaba trazendo mais especialistas, assim, pessoas que já conhecem, já sabem o que estão fazendo, até do ponto de vista de ROI mesmo, acaba sendo melhor, né? Mas em termos de perfil, que foge muito de hard skills, cara, eu gosto de trazer pessoas que precisam vir. E aí, esse precisar, né, acho que vai para 2 lugares, né? Ou, putz, eu tô aqui porque eu quero construir algo, né, que eu preciso disso pro meu legado, eu preciso disso para sucesso para mim significa isso, não é só grana no final do mês, né? E para o outro lado, pessoas que eu acho que no final do dia tudo isso se concretiza em pessoas que querem muito fazer acontecer, o brilho no olho, a força de vontade. No final do dia, se não tem um por trás ali que eu preciso, né, por alguma razão, eu acho que vira muita historinha durante a entrevista, né? Então, hoje eu busco pessoas que precisam, né? Precisam construir uma história, ou que querem muito fazer acontecer, ou que têm uma super conexão do mercado e tem essa mesma necessidade que eu sinto, que eu preciso resolver esse problema. E aí, em termos de hard skills, a gente tem trazido mais pessoas especialistas para o negócio do que no começo, que a gente trazia muito generalistas. Queria agradecer a vinda da Carol. Vamos deixar o link aqui da Gal para também os salões e profissionais de beleza que queiram conhecer. Acredite, tem muito mais essa audiência aqui no Like a Boss de empreendedores e empreendedoras raiz e muitos autônomos, é óbvio, que tem uma situação mais difícil, sem dúvida, que tá aqui. E a gente também vai deixar o link, né, para a Alura, para a Vindi e para a PM3 que você tá assistindo no canal do YouTube. Quem tá vendo o vídeo, aproveita. Sai do podcast, vai ver o vídeo que ficou muito legal e a PM3 está linkando para conteúdos. Você pode ter visto que a Carol domina bastante aqui o jargão de startup, empreendedorismo e tem muito desse conteúdo que a gente vê lá nos sprints da PM3. Até a próxima.